Você já se perguntou no inglês como e quando utilizar make e do? A gente tem, galera, no inglês os termos make e do e ambos dão a ideia de fazer alguma coisa, porém em contextos diferentes. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Então, se você curtiu, já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender de fato o inglês nesse ano. E para vocês que não me conhecem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renan, sou professor de inglês e espanhol aqui da Seu Idioma e hoje a gente vai trazer essa aula sobre make e do para esclarecer esses mal-entendidos, mostrar para vocês quais os casos que a gente usa make, quais os casos que a gente usa o do. E galera, se o intuito de vocês é aprender inglês de fato nesse ano de 2025, com aulas que vão tratar de pronúncia, que vão tratar de listening, ou seja, de escuta, aulas ao vivo com professores sobre os mais diversos temas, aulas sobre inglês de mercado de trabalho, inglês com inteligência artificial, inglês para viagens e muito mais, não perde a oportunidade, clica aqui no link da descrição para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e da Seu Idioma. Bora pro tema do vídeo, a gente vai falar hoje sobre make e do em inglês. Primeira coisa, galera, a gente tem aqui make e do, eles vão ser usados de maneiras diferentes e essas maneiras elas vão depender do contexto para dar a ideia que eu estou passando de fazer ou realizar alguma ação. Primeiro eu vou falar com vocês sobre o make, quando e como utilizar o make em inglês. O termo make, pessoal, ele vai ser usado aqui para indicar a criação ou produção de alguma coisa. Então aqui eu estou elaborando, criando ou produzindo alguma coisa. Pode ser do zero, pode ser uma coisa já pré-pronta, mas eu vou estar aqui associando a ideia de criação, de criar alguma coisa. Produção ou criação de algo que vai resultar num produto final. Então, é isso que eu quero que vocês primeiro aqui associem a ideia de make. Eu vou fazer, criar ou produzir alguma coisa. Então aqui, alguns sinônimos seriam construir, criar, produzir ou preparar alguma coisa. Exemplos aqui com a ideia de criar ou produzir algo. I make cakes on Sundays. I make cakes on Sundays. Então, estou produzindo, estou criando bolos aos domingos. Estou fazendo bolos aos domingos. Então, essa ideia de fazer no sentido de criar, de preparar, eu vou utilizar aqui o make. She makes jewelry. She makes jewelry. Ela faz joias. Então, ela cria joias. Ela produz joias. Então, criação, produção, eu sempre utilizo make. Tá? Eu também tenho a ideia aqui de realizar ou de produzir uma ação ou um efeito de alguma coisa. Então, the news made me happy. The news made me happy. As notícias me deixaram feliz, me fizeram feliz. Então, essas notícias elas produziram aqui uma ação e um efeito na pessoa, no caso, em mim. Então, se eu digo, you make me crazy, você me enlouquece, me deixa maluco, eu vou utilizar também o termo make nesse sentido e nesse contexto. Então, make, ideia aqui de realizar ou produzir uma ação ou um efeito em alguém. Outro exemplo, that movie made me cry. That movie made me cry. That movie made me cry. Então, aquele filme me fez chorar, fez com que eu chorasse. Então, produziu esse efeito em mim. Nesse caso, também vou utilizar make. No caso, make me, make you, make her, make him, etc. Por fim, a gente tem aqui a ideia de formar ou construir alguma coisa. Então, literalmente construir algo do zero. Eu tenho aqui, this event makes our company look good. Então, esse evento, ele faz a nossa empresa parecer bem. Então, ele forma aqui, ele dá aqui a perspectiva para que a nossa empresa, ela pareça melhor, ela tenha uma aparência boa. Então, this event makes our company look good. Ok, então aqui a gente também tem a ideia de formar ou de constituir algo. Então a gente pode constituir alguma coisa causando também um resultado aqui nessa coisa. Então, this event makes our company look good. Esse evento, ele faz a nossa empresa parecer bem vista. Então, constitui alguma coisa ou forma algo. Nesse caso, eu também utilizo o make. Outro exemplo, this color makes the room look bigger. Então, essa cor, ela faz o quarto parecer maior, ela faz com que o quarto pareça maior. Então, aqui ela forma ou constitui alguma coisa. Usos do verbo do, do verbo to do. Galera, do, ele vai dar a ideia de fazer no sentido de realizar ou produzir uma ação, ok? Então, a gente vai associar o do com ação, ok? A gente vai usar aqui para indicar ações gerais ou atividades que não envolvem necessariamente a criação de algo específico, mas de realização de algo. Então, a gente vai associar do a atividades, tarefas e processos. Então, ações ou tarefas, I do my homework every day. I do my homework every day.
Então, eu realizo a minha tarefa, a minha lição de casa todo santo dia. Então, I do my homework every single day. Outro exemplo, she does the dishes after dinner. Então, does the dishes, do the dishes, seria aqui lavar a louça. Então, realizar a ação de lavar a louça. She does the dishes after dinner. Ela lava a louça depois de jantar. Então, estou fazendo aqui um processo, uma tarefa, eu utilizo do. Outro exemplo aqui é quando a gente usa o do para formar perguntas e negativas. Então aqui ele vai fugir da ideia aqui de fazer alguma coisa. Ele vai ser usado em um outro contexto como um auxiliar, um verbo auxiliar que vai indicar pergunta e negação. Se você tem dúvidas sobre esse ponto específico, galera, de do como negação e pergunta, dá uma olhada aqui no canal que a gente já tem vídeo falando sobre isso. Mas, basicamente, eu vou utilizar aqui o do para perguntar coisas invertendo com o meu sujeito. Então, you like pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? Então, você gosta de pizza? O do, ele vai ser aqui um auxiliar para fazer a pergunta sobre você gostar ou não de pizza. E eu também uso para criar negações. Então, I don't understand this. I don't understand this. I do not understand this. Do mais not, don't. Então, negação, também vou utilizar o do como verbo auxiliar. He doesn't like coffee. Então aqui, esse verbo do, ele vai ser usado na terceira pessoa como does. Então aqui é uma conjugação. I do, you do, he, she, it does. Então, he doesn't like coffee. Ele não gosta de café. Sempre que eu estiver me referindo aqui à terceira pessoa do discurso, he, she ou it, eu utilizo does no lugar de do, ok? Voltando aqui para o sentido principal do verbo to do, que é o verbo fazer alguma coisa, no sentido de realizar uma ação, eu também uso para atividades no geral, sem foco em criação, ok? Foco em criação, eu vou utilizar make, sem o foco em criação, mas sim na realização, eu vou utilizar do. Então, I do exercise every morning. Eu faço exercício todas as manhãs, cada manhã. Então, I do exercise every morning. We do a lot of shopping on weekends. Então, nós fazemos muitas compras aos finais de semana. É o processo de ir lá fazer compra, então eu uso do. Inclusive, para fazer coisas no sentido mais amplo, no sentido mais geral, assim, de realize, faça acontecer, eu também utilizo do. Vocês podem ver isso até nessa cena aqui do Império Contra-Ataca de Star Wars, em que o Yoda fala para o Luke, do or not do, there's no try. Então, faça ou não faça. Não existe tentativa. Do or do not. There is no try. Então, nesses casos, do ou do not, eu utilizo para fazer como realizar uma ação, inclusive em forma de encorajamento. Recapitulando aqui as diferenças entre make e do, eu uso make para criação, produção ou gerar efeitos, né? Então, this film makes me cry. Esse filme me faz chorar, gera um efeito em mim. Então, nesses casos, eu também vou utilizar o verbo make. She makes a great dinner. Então, ela faz um ótimo jantar. Ela produz, cria, prepara um ótimo jantar. They make a lot of money. Então, eles ganham muito dinheiro. Eles causam aqui o efeito de fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro, etc. Fazer dinheiro, produzir, gerar o dinheiro, fazer o dinheiro circular. Então, nesses contextos, eu também utilizo make. Do eu utilizo para ações gerais, atividades ou tarefas. Então, I do the laundry every week. Eu faço a lavanderia, né? Eu coloco minhas peças na lavanderia, né? Entro nesse processo aqui de realizar a lavagem das roupas. Então, I do the laundry every week. Eu faço a lavanderia toda semana. Eu vou na lavanderia lavar toda semana. He does his best. Ele faz o seu melhor, ou seja, ele faz o melhor dele. Então, he does his best. Ele vai e faz de uma forma mais geral, uma ação mais geral de fazer o seu melhor. Então, do your best, faça o seu melhor. Tá, agora eu vou trazer para vocês algumas exceções que fogem um pouco dessa regra e que a gente pode confundir, porque essas expressões elas são ligadas aos termos make ou os termos do. Então, memorize essas expressões, que elas vão ser aqui, muitas vezes, exceções dessa regra que a gente acabou de ver sobre make, criação, e do, realização. Primeira delas, make a mistake. Então, nesse contexto, galera, eu não estou necessariamente criando ou produzindo um erro. Eu estou realizando um erro, mas os termos make a mistake, eles são termos que são ligados. A gente chama isso de collocations. Então, make a mistake é a forma correta e não do a mistake. Então, I made a mistake in my report. Eu cometi um erro no meu relatório. Então, nesses casos, eu vou utilizar make a mistake.
Make money, a gente já falou sobre isso. Então, he makes a lot of money at his job. Então, ele faz muito dinheiro, ele ganha muito dinheiro no trabalho dele. Nesses contextos de fazer como gerar dinheiro, eu também vou utilizar o termo make money. Make sure seria que garantir. Então, aqui, make sure vai dar uma única ideia, a ideia de garantir alguma coisa. Então, please make sure you lock the door. Por favor, garanta que você trancou a porta, ok? Então, no sentido de garantir alguma coisa, eu também vou utilizar make sure juntos. Então, no sentido de garantir alguma coisa, eu também vou utilizar make sure juntos. Agora, algumas expressões utilizando do the shoppings, fazer as compras. I need to do the shopping this afternoon. Então, eu preciso fazer as compras nessa tarde, sem falta. Do the shopping, fazer as compras. Do your best, faça o seu melhor, a gente já explicou, realize, vá e conquiste o seu melhor, então, do your best, faça o seu melhor. Just do your best in the interview, então apenas faça o seu melhor na entrevista, dê o seu melhor na entrevista. Nós temos também do the dishes, que seria aqui lavar a louça, então, he does the dishes after dinner. Ele lava a louça depois do jantar. Então, do the dishes, lavar a louça. Tem um outro exemplo aqui, pessoal, que pode confundir, que é o do me a favor. Do me a favor seria faça-me um favor. Então, fazer um favor, eu vou utilizar do e favor. E finalizando, galera, aqui a gente vai trazer uma atividade para você utilizar tanto do quanto o make. Então, eu vou querer que vocês completem as frases aqui utilizando make ou do da forma correta, de acordo com o que você viu na aula de hoje, ok? Então, 5 frases aqui para você utilizar com a ideia de fazer ou cometer alguma coisa. Você vai deixar a resposta aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueçam, se você quiser de fato aprender inglês, clica aqui no link, conheça o método RRSLG para aprender de fato não só essas estruturas do inglês para vários outros contextos do seu dia a dia que vão te ajudar e muito, principalmente em viagens para o exterior e para conseguir um trabalho na gringa. Então, clica aqui, conheça o método RRSLG e é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.